Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por este dia, por esta noite, pela oportunidade que temos de estar na casa do Senhor, participando desta semana maravilhosa, quarta semana teológica da Assembleia de Deus em Mossoró. Nós queremos parabenizar o CETADEM, todos os alunos do CETADEM, os professores, colaboradores, todos que fazem parte desta abençoada escola teológica. É uma alegria ver também aqui muitos irmãos que já se formaram no CETADEM, alguns que já estudaram 6 anos no CETADEM, fizeram o básico, o médio, o avançado, outros estudaram 4 anos, fizeram o básico e o médio, alguns fizeram só 2 anos o básico, enfim, vários irmãos que já passaram por esta escola. A nossa escola teológica, irmãos, é da nossa igreja, escola confessional, e que tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Cumprimento aqui também todos os pastores, dirigentes de congregação, coordenadores de setor aqui presentes. Eu quero agradecer ao pastor Aguinaldo pela acolhida, que também é um ex-aluno do CETADEM, a congregação da Boa Vista, por receber a semana teológica, a quarta semana teológica da Assembleia de Deus em Mossoró. Cumprimentar também os companheiros da diretoria. Deus abençoe os nossos irmãos. Meus irmãos, este é o tema desta quarta semana teológica, identidade pentecostal. Identidade pentecostal, pode passar. A gente não tem como passar o slide daqui, mas Lucas está lá e vai ajudar a gente. Aqui está a programação. Hoje estamos aqui com o propósito de refletir com os irmãos a respeito da liturgia do culto pentecostal. Pode passar. Seguinte. Pode passar. Meus irmãos, antes da gente começar a falar sobre o conteúdo da lição, já que a gente está falando de identidade, eu quero dizer para os irmãos que eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador no dia 29 de maio de 1988, na Assembleia de Deus em Macaíba, num culto de domingo à noite, dirigido pelo pastor Jessuí Barreto. E ali, irmãos, Deus me abençoou, me converti a Cristo, aceitei a Jesus como Salvador, e assim que eu cheguei na igreja, a conversa de todo mundo lá na mocidade era batismo no Espírito Santo. Agora você é crente, glória a Jesus por isso, mas tem que buscar o batismo no Espírito Santo. No conjunto Estrela de Jacó, que era o conjunto da mocidade, ali na Assembleia de Deus em Macaíba, a conversa é buscar o batismo no Espírito Santo. Se já é batizado no Espírito Santo, busque os dons espirituais. E tinha aquele incentivo e aquele clima. E, irmãos, eu tinha tanta vontade, quando eu aceitei Jesus, de ser crente mesmo, raiz mesmo, da planta do pé ao alto da cabeça, e eu disse, e eu só vou sossegar depois também que eu receber o batismo no Espírito Santo. E eu coloquei aquele propósito de buscar o batismo no Espírito Santo. Com 2 meses que eu aceitei Jesus, eu fui de férias para a minha cidade natal, em Açu, e ali estava tendo uma cruzada dos irmãos de Fortaleza, irmão Júnior, irmão Valtinho, fizeram uma cruzada lá. E o sábado todinho era de oração para Jesus batizar no Espírito Santo. Era um dia de avivamento, de 5 da manhã às 5 da tarde, e à noite era o culto fora, o culto público na frente da igreja. E eu coloquei o propósito no meu coração, na sexta-feira à noite, que no outro dia eu ia lá, em jejum, pagar o preço para receber o batismo no Espírito Santo. E eu fui lá, 5 horas da manhã eu estava lá, entrando na igreja, começando o trabalho. Irmãos, e ao longo do dia, de 5 da manhã até 5 da tarde, muita gente foi batizado no Espírito Santo. Homens, mulheres, jovens, senhores e senhoras. E eu não fui batizado no Espírito Santo naquele dia. Eu saí muito triste,
da igreja, ia para casa muito triste, de cabeça baixa, andando, se enxutando as pedras, papel que tinha na calçada. Como é que pode? A gente paga um preço desse aqui, desde 5 horas da manhã que eu estou aqui, jejuando e pagando o preço, e Deus não reconheceu meu esforço. Eu fiquei muito triste e decepcionado com isso. Mas aí, irmãos, fiquei na minha, não fui deixar de ser crente por causa disso, não. Terminou as férias, terminou meus 30 dias de férias, retornei para o colégio, eu morava no colégio interno, no colégio agrícola de Jundiaí, ali em Macaíba, e quando a gente chegou lá, com uns 15, 20 dias depois, tinha um irmão lá que era filho do cozinheiro, que morava lá na comunidade, e soube que eu e mais 2 jovens lá tinham sido crente, e aí ele procurou a gente para conversar e aquela coisa toda, e sugeriu a gente fazer uma vigília lá no monte, lá dentro da escola. E tinha lá, era literalmente um monte mesmo, tinha uma várzea e tinha um monte, era Mata Atlântica, aquele morro, mas tinha desmatado tudo para tirar a pissarra e tinha aquele descampado lá. E eu nem sabia o que era vigília, nunca tinha participado de nada, tinha a mínima ideia. Aí eu fui participar da vigília, irmãos, naquela noite. E naquela noite teve palavra, teve oração, etc, etc. Não teve show, show não é vigília, vigília não é show, era palavra e oração. E ali, irmãos, sem buscar naquele dia, sem estar preocupado em receber o batismo no Espírito Santo naquele dia, a gente estava lá, irmãos, orando a Deus. Era uma noite de lua, era claro, era tão claro, irmãos, que a gente podia, a minha Bíblia não era pequena, era um pouco grande, a gente podia ler a Bíblia, com dificuldade, claro, mas a gente podia ler da lua tão clara que era. E ali a gente estava orando, irmãos, e Jesus me batizou no Espírito Santo, ali naquela noite, me revestiu de poder do alto, sem nem eu buscar naquele dia, sem nem eu procurar naquele dia. Eu só queria estar ali buscando a Deus, eu só queria estar ali me alimentando da palavra de Deus e orando da presença do Senhor. E de repente veio do céu o revestimento de poder na minha vida. E eu não conseguia, irmãos, falar em português. Eu não conseguia falar na minha própria língua. E eu falava línguas estranhas. E foi aquela alegria, aquela coisa maravilhosa durante toda aquela vigília. No outro dia, irmãos, os irmãos ficaram todos felizes e contentes com aquilo. No outro dia, eu fui me aconselhar com o pastor Jonas de Paiva Júnior, que é o nosso atual segundo vice-presidente da Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte. Era professor de lá, era meu professor. Ele me ensinou, me deu algumas instruções, alguns conselhos. E ali, irmãos, desde aquele dia, irmãos, nunca mais, no dia 27 de agosto de 1988, faltava apenas 2 dias para completar 3 meses de crente. Jesus me batizou no Espírito Santo e desde então nunca deixei de falar línguas estranhas. Desde então, irmãos, nunca deixei de sentir a presença de Deus. E cumpriu-se na minha vida o que diz a palavra de Deus, que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder do alto para capacitar o crente para testemunhar de Jesus. E ali, irmãos, fui provado logo, irmãos, com 1 semana. Souberam que lá no colégio tinha uns rapazes que tinham sido crente e convidaram para a gente pregar num culto. Uma congregação lá na periferia, num bairro chamado Vilar. E eu fui lá, irmãos, era uma igrejinha bem pequenininha, um templozinho assim, bem pequenininho na época, não sei hoje como é. E eu fiquei aperreado, Jesus, o que é que eu vou falar? Eu não conheço nada da Bíblia, eu não sei de nada, a minha família não é crente, eu sou a primeira pessoa em toda a minha família a ser crente. Nunca tinha tido notícia que nem um parente distante fosse crente. E ali, irmãos, eu fiquei o sábado, o domingo de manhã, domingo de tarde, aperreado, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou dizer, e não saía nada, irmãos, mas ali eu fui para aquele culto, e Deus, irmãos, me encheu da graça de Deus, do céu, naquela noite,
E eu falei daquilo que eu estava vivendo e experimentando e vivendo. Eu não tinha ainda curso de teologia, eu não tinha leitura ainda da palavra de Deus, mas eu tinha o Cristo vivo no meu coração. Eu tinha experiência de salvação e estava sentindo a graça e o poder de Deus na minha vida. Meus irmãos, identidade pentecostal. Somos crentes da palavra e do poder. Aleluia. O que é um culto? O dicionário teológico de Claudionor de Andrade define culto da seguinte forma: culto é uma tributação voluntária de louvores e honra ao Criador. A liturgia em si não constitui-se em culto. É necessário que a liturgia venha acompanhada da predisposição espiritual verdadeira. A liturgia é o símbolo, enquanto a piedade é a essência. A liturgia é a roupagem, enquanto o amor a Deus é a verdadeira substância do culto. Então, nós temos que entender, irmãos, direitinho as coisas para não cometer o erro que o povo no Antigo Testamento cometia, dizendo, e Deus falou, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós, como crentes, devemos cultuar a Deus de forma individual, irmãos, mas também precisamos de cultuar a Deus em culto público e coletivo ao Senhor, porque a igreja, irmãos, ela é essencialmente coletiva, o corpo de Cristo. Se você vive desigrejado, se você acha, eu tenho Jesus e não preciso estar em igreja nenhuma, você está equivocado, porque igreja, irmãos, é essencialmente coletivo, e nós carecemos de prestar culto ao Senhor de forma coletiva. O que é liturgia? Pode passar. Irmãos, também o dicionário teológico de Claudionor de Andrade define liturgia. Amém. Irmãos, só avisando aos alunos do CETADEM e a quem também quiser, depois eu vou disponibilizar esses slides. Aliás, já passei para o pastor Márcio em PDF, e aí ele publica em todos os grupos do CETADEM os slides. Os irmãos podem ficar tranquilos, né? E prestar atenção e dando glória para Jesus, não precisa copiar. Irmãos, então a liturgia, ele define assim: culto público oficiado por uma igreja, ritual, a forma pela qual um culto público é conduzido. A liturgia diz respeito à linguagem, gestos, cânticos e paramentos usados no culto público e nas demais reuniões de adoração e exposição das Escrituras. Pode passar? Aqui tem umas perguntas importantes. A liturgia do nosso culto, irmãos, deve envolver só a mente do crente ou só envolve a alma e o espírito? Na liturgia cristã, tem espaço para as emoções? E o corpo também tem lugar para ele no culto? Então nós vamos, irmãos, meditar um pouco nessas coisas. Pode passar? Aqui eu coloquei uma foto aqui, irmãos, da nossa igreja. Foi em um EJAD, há alguns anos atrás. Nós temos aqui várias pessoas cultuando a Deus, em pé, levantando as mãos para o céu. Vários aqui segurando a Bíblia Sagrada, e cada um em atitude de adoração, de louvor e exaltação ao nome de Jesus. E isso, irmãos, marca esta adoração coletiva que é característica das igrejas pentecostais. Pode passar? Nós somos uma comunidade de adoradores. O ser humano é uma pessoa integral, constituído de partes material, emocional e espiritual inseparáveis. Isso é muito importante, irmãos, é muito óbvio, mas infelizmente algumas igrejas, principalmente as igrejas tradicionais, elas têm um preconceito muito grande contra as emoções. Elas têm um preconceito muito grande quanto o crente buscar a manifestação sobrenatural de Deus no meio do culto, no meio da igreja.
E as igrejas tradicionais, elas focam muito o culto para alcançar a mente, muito voltada para a parte cognitiva da mente, do entendimento, do ensino, do estudo, para aprender, para compreender, e muitas vezes, irmãos, fica só nisso. Mas nós, todos nós, sem exceção, nós temos corpo, alma e espírito, nós temos emoções. O nosso sangue, irmão, corre nas veias e lateja nas veias. E nós, como seres espirituais, diante da presença de Deus, diante da manifestação da presença de Deus, é impossível a gente ficar sem reação. Nós não somos feitos de cimento, nem de plástico, nem de ferro, e nós não somos uma estátua, nós somos uma pessoa viva. Pode passar? Eu vou aqui, irmãos, mostrar para os irmãos alguns versículos bíblicos para a gente meditar. 1 Coríntios 14, 15. Paulo, quando está falando sobre a ordem do culto, etc., ele diz: que farei então? Vou orar com o Espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o Espírito, mas também vou cantar com a mente. Observe que ele está falando de mente e está falando de Espírito. Está falando de orar, está falando de cantar. Nós não podemos, irmãos, ficar nessa polarização, de mente contra o espírito, espírito contra a mente, emoção contra a razão, razão contra a emoção. Os crentes tradicionais acusam muito os pentecostais, dizendo que a gente só quer saber de emoção. E isso, irmãos, não é verdade. Isso não é verdade. Nós não podemos valorizar demais a emoção em detrimento da razão, e nem devemos valorizar demais a razão em detrimento da emoção. Então eu vou orar com o espírito, vou orar com a mente, eu vou orar com todo o meu ser. Pode passar? Romanos capítulo 12, versículo 1. Peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O corpo do crente, irmãos, ele é santo, é de Deus, e ele também está a serviço de Deus, não como um sacrifício morto. Deus não quer que a gente caleje o nosso corpo, Deus não quer que a gente maltrate o nosso corpo, mas que a gente ofereça o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então o nosso corpo também participa do culto. Eu estou falando aqui, irmãos, não está em ação somente a minha mente, não está em ação somente a minha alma e o meu espírito, mas o meu corpo também. Eu estou segurando este microfone, é o meu corpo. Eu estou falando, a minha voz, isso faz parte do meu corpo. Não podemos separar as coisas. Pode passar? Pode passar? 1 Samuel capítulo 1, versículo 15. Ana estava orando no templo e ela estava passando uma luta muito grande. A luta de Ana era tão grande, irmãos, que ela estava lá orando, falando, baixinho entre ela e Deus. A gente não sabe muitos detalhes, de como é que estava acontecendo, mas a Bíblia diz que ela falava consigo mesma e com Deus e baixinho, mas não era, irmãos, uma coisa assim, tão convencional, porque é muito comum às vezes a gente ouvir pessoas assim, e a gente é tranquilo, é normal, mas Ana, irmãos, estava orando, falando baixinho entre ela e Deus, mas de uma forma tão diferente, tomada pela emoção, envolvida por aquela situação que ela estava vivendo, que o sacerdote ali pensou que ela estava embriagada, pensou que ela estava bêbada, e aí o sacerdote ali falou isso para ela, e ela disse: não se trata disso, meu senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do Senhor.
naquele culto dela ali, naquela oração dela, ela usa essa expressão: eu estava derramando a minha alma perante o Senhor. Então cultuamos a Deus com o Espírito, cultuamos a Deus com a mente, cultuamos a Deus com o nosso corpo, cultuamos a Deus com a nossa alma. A gente se derrama na presença de Deus. Glórias ao nome de Jesus. A gente se entrega, irmãos, totalmente à presença do Senhor. Pode passar. Glória a Deus. O corpo do crente é o santuário do Espírito Santo, conforme 1 aos Coríntios 6:19. O Espírito Santo habita no nosso corpo. E a igreja, que é o corpo de Cristo, é também o santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita dentro de cada um de nós e ele também habita entre nós. Tem tradução que diz que é o templo, a igreja é o templo do Espírito Santo e cada crente também é o templo do Espírito Santo. Outra tradução diz santuário, e isso, irmãos, é uma alusão ao tabernáculo e ao templo lá do Antigo Testamento, que tinha o lugar santo e o santo dos santos. Ali, irmãos, o sacerdote entrava no lugar santo para ministrar, e depois ele entrava, o sumo sacerdote, no santo dos santos, e ali dentro do santo dos santos, irmãos, a glória de Deus se manifestava naquele lugar. Aleluia! A nuvem da glória de Deus, Deus descia ali, manifestava. Era uma manifestação visível da presença de Deus ali entre os querubins, em cima do propiciatório, entre os querubins, ali dentro do santuário. Mas, irmãos, depois que Jesus veio, não precisa mais de tabernáculo, não precisa mais de templo, porque agora o templo é você, o Espírito Santo habita em você, e eu e você podemos transformar o nosso coração, a nossa vida, o nosso corpo no santo dos santos, onde Deus vai manifestar a sua glória, a sua Shekinah. Glórias ao nome de Jesus. E cada um de nós, irmãos, santuários de Deus, e juntos e misturados, como estamos aqui nesta noite, também a igreja como todo se constitui um santuário onde Deus manifesta a sua presença. Pode passar. Nós somos pedras vivas, disse o apóstolo Pedro, com as quais um templo espiritual, que é a igreja, foi edificado. Além disso, somos sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecemos sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Então, toda vez que a igreja está reunida, toda vez que o povo de Deus está reunido, irmãos, adorando e cultuando ao Senhor, então nós somos esse templo de adoração. Pode passar? Aleluia! A presença viva e real do Espírito Santo no meio do seu povo nos predispõe ao culto e nos impele às ações de adoração. Irmãos, não tem como, irmãos, a gente ficar parado, não tem como a gente ficar inerte, não tem como a gente ficar indiferente diante da presença do Senhor em nosso meio. Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Irmãos, toda reunião de crente, irmãos, Jesus está presente. Agora precisamos fazer a distinção entre a presença ordinária de Deus e a presença extraordinária de Deus no meio do seu povo. Deus está presente em todo culto, Deus está presente em toda reunião de adoração da sua igreja, irmãos, de forma ordinária, mas também, irmãos, Ele quer se fazer presente de forma extraordinária. Ele quer manifestar a presença dEle, a glória dEle, a Shekinah dEle no meio do seu povo. E o crente, irmãos, tem que anelar, tem que gostar e tem que buscar essa presença viva de Deus. Deus é vivo e age na terra. Aleluia! Então essa presença real, viva do Espírito Santo no meio da igreja, já nos predispõe ao culto, a adorar a Deus, a glorificar o nome do Senhor. É glória a Deus e aleluia. E nos impele, nos impulsiona as ações de adoração. Pode passar. Aleluia. Lucas 1, 41, 42 e 44. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Irmãos, observe,
Isabel estava grávida de João Batista. João Batista era mais ou menos mais velho do que Jesus, mais ou menos aí uns 6 meses. E quando Maria, que já estava grávida de Jesus, tinha recém-concebido Jesus, a encarnação de Cristo se deu lá no ventre de Maria. Lá em Belém da Judéia foi o nascimento, mas a encarnação já se deu ali no ventre. Deus morou 9 meses, irmão, dentro do ventre materno. Você pode dar glória para Jesus? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, mas ele habitou primeiro no ventre de uma mulher. E quando Isabel, que estava grávida de João Batista, irmão, quando Maria foi visitar Isabel, e Isabel grávida de João Batista, e quando Maria saudou Isabel, irmãos, João Batista, a criancinha que estava no ventre de Isabel, saltou do seu ventre diante da presença de Deus. João Batista não tinha nem nascido ainda. Não tinha ainda, irmãos, nem vindo ao mundo, mas diante da presença de Jesus que estava ali, naquela forma embrionária, ele já saltou ali no ventre. Ele não podia se conter, ficar parado diante da presença de Jesus. Aleluia! E como consequência, Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz. Quando Jesus se faz presente, irmãos, ele pode encher com o Espírito Santo. Aleluia! Ela foi cheia do Espírito Santo. É Jesus quem enche do Espírito. É Jesus quem batiza no Espírito. Jesus é o batizador no Espírito Santo. E como consequência desse enchimento do Espírito, ela ficou como? Camisa de força? Não. Ela exclamou com grande voz. Ela gritou, ela deu um brado, ela quebrou o protocolo, ela não quis saber, irmãos, o que é que estava acontecendo. A alegria dela diante da presença de Jesus é mais importante. E ela disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Aleluia, o crente é alegre, né, irmãos? Aleluia, diante da presença do Senhor, a fartura de alegria. Por isso que eu gosto muito de cantar um corinho, lá na central, os irmãos já sabem muito, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu canto muito, irmãos, isso aí, porque, irmãos, diante da presença de Jesus, a fartura de alegria. E João Batista saltou de alegria dentro do ventre da sua mãe. Pode passar. Somos uma comunidade de adoradores. A liturgia pentecostal, pastor Vicente leu hoje à noite, 1 aos Coríntios, pode passar, capítulo 14, versículo 26. Pode passar o slide. Eu coloquei aqui, irmãos, nessa tradução, porque eu achei que as palavras são mais claras. E diz assim: quando vocês se reúnem na igreja, aqui a igreja aqui está sendo usada como sinônimo de templo. Quando vocês se reúnem no templo, quando vocês se reúnem no culto público, quando a igreja está reunida, seria a melhor forma de traduzir isso. Quando a igreja está reunida, seja no templo, na rua, em qualquer lugar, quando o povo de Deus está reunido, um irmão tem um hino para cantar, outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em línguas estranhas, e ainda outro a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Observe vários elementos que compõem o culto pentecostal. Uma vez, irmãos, eu era novo convertido, eu preguei nesse versículo e eu fiz um sermãozinho, tem uns papel. Lá em casa eu tenho 2 pastinhas, irmãos, pequenininhas, que todos os esboçozinhos que eu fazia, desde a época que eu era novo convertido, aí eu ia pregar, fazia um papelzinho lá e guardava em casa. Até hoje tem lá um bocado de papel lá. A primeira vez que eu preguei nesse versículo, eu coloquei os ingredientes do culto pentecostal. Eu não sabia nem o que era a palavra liturgia, eu falei os ingredientes, o que compõe, o que acontece. Mas uma coisa interessante, irmãos, nesse versículo, é a palavra outro. Outro,
outro, mostrando que a questão da coletividade, da participação coletiva de todo mundo. O culto, irmãos, não é feito somente pelo dirigente, não é somente pelo cantor, o culto não é realizado somente pelo pregador. Não, Senhor, todo mundo participa do culto. A manifestação do Espírito Santo, irmãos, é dada a cada um para o que for útil. Não tem monopólio, não. Não tem esse negócio, só aquele irmão é que profetiza, só aquela irmã que fala em línguas estranhas, só aquele irmão que tem revelação. Não, Senhor, irmãos, Deus não tem vaso preferido na sua igreja. Ele usa qualquer um que Ele quiser. Aleluia! Não tem monopólio. Um faz uma coisa, outro faz outra. O Espírito Santo não está preso. Ninguém pode colocar uma camisa de força no Espírito Santo. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Aleluia! Pode passar. A liturgia do culto deve envolver a nossa razão e as nossas emoções e nos predispor ao contato sobrenatural com Deus, o qual está presente no culto. Irmãos, o modernismo, o iluminismo, ele tirou do coração da cristandade essa dependência do sobrenatural, esse anseio pelo sobrenatural. E muitas igrejas históricas, elas abraçaram o iluminismo, abraçaram o modernismo. Até elas creem, não se debandaram pela linha do liberalismo teológico, porque elas creem nos milagres que tinha na Bíblia. Todos os milagres da Bíblia, essas igrejas tradicionais, elas creem. Agora, irmãos, muito preocupantemente, elas têm uma dificuldade de acreditar que Deus opera no presente da mesma forma que operou no passado. E fica, irmãos, é uma espécie de Deus que não passa de um personagem que está preso nas letras de um livro. Um Deus que é um personagem literário, que perdeu a validade, que não opera mais, que foi só para aquela época. Irmãos, isso, irmãos, é inconcebível. Essa doutrina cessacionista que não crê na atualidade do batismo no Espírito Santo e nem dos dons espirituais. O nosso Deus é o mesmo, como diz o hino da harpa cristã. Nosso Deus é o mesmo hoje como então. Ele cura, batiza e nos dá salvação. Abundante é aqui a vida espiritual para os que recebem poder pentecostal. Aleluia! O nosso Deus, irmãos, é vivo. O mundo estava mergulhado, uma parte da igreja caiu no liberalismo teológico e a outra caiu no cessacionismo, numa liturgia morta, servindo a um Deus do passado, a um personagem literário. Mas, irmãos, o vento do Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo começou a soprar em vários países do mundo, do final do século XIX para o início do século XX, e aí surgiu o movimento pentecostal. E Jesus começou a batizar no Espírito Santo, começou a dar dons espirituais, e hoje, irmãos, se espalhou por todo o mundo, e mais de 70% dos crentes do mundo são pentecostais. Lá na Europa, irmãos, que é pós-cristã, as igrejas tradicionais estão fechando tudinho. É difícil encontrar uma igreja evangélica. E tradicional, essa que é difícil. As que estão resistindo, irmãos, são as igrejas pentecostais, porque eles buscam a presença do Deus vivo. Glórias ao nome de Jesus. Então o culto, a liturgia, ela não pode, irmãos, tirar a nossa liberdade de adorar a Deus. Eu fico muito preocupado, irmãos, porque hoje em dia já tem muito crente que fica escandalizado quando ouve o outro dando glória a Deus, que já fica achando esquisito quando o outro está falando em línguas estranhas. Quando a irmã está ali orando, chorando, às vezes tem gente, ixi, o que está acontecendo com ela? Rapaz, eu acho que ela está com algum problema, viu? Não sei o que lá. Isso é o espírito do sacerdote ali, procurando ver o que está saindo nos lábios de Ana, para dizer que ela está bêbada. Está repreendido em nome de Jesus. Aleluia! Nós não somos fiscais. Estamos aqui para adorar.
Enquanto você vai estar fiscalizando os outros, você está perdendo de adorar e exaltar o nome de Jesus. Aleluia! A casa do Senhor, irmãos, é lugar de derramar alma perante o Senhor. Aqui é lugar de adorar a Deus. Aqui é lugar de glorificar o nome de Jesus. Adore ao Senhor. Aleluia! Deus é vivo. Se passasse aqui, irmãos, o presidente da república ou qualquer político de estimação, um monte de gente saía correndo atrás, com palavras efusivas de louvor e adoração àquele político. E por que que Deus, irmãos, não merece ser adorado por sua igreja? Que história é essa, irmãos? Deus repreendeu o povo na época de Malaquias, porque o povo honrava mais o príncipe do que a Deus. Irmãos, tem gente de igrejas tradicionais que critica muito os pentecostais, porque os pentecostais buscam experiência, porque os pentecostais são muito emotivos. Mas essas pessoas, irmãos, não poupam emoção quando vão no estádio de futebol. Não poupa emoção para ir numa passeata, numa carreata de um político. Mas quando está na igreja, é tudo não sei o que, uma camisa de força, não sei o que lá. Meu irmão, Deus merece ser adorado. Aleluia! Eita, manda gassuri de comanaia. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia! Anda hanagassuri de comanaia. Aleluia! Aleluia! O mundo, irmãos, está cansado. O mundo precisa, irmãos, conhecer que Deus é vivo e age na terra. Pode passar. Aleluia! No culto deve haver espaço e predisposição para o de repente de Deus. Aleluia! Você está preparado para o de repente de Deus? Ou você está com medo do de repente de Deus? Para a manifestação sobrenatural, repentina e imprevisível de Deus no meio do seu povo. Ah, pastor, não precisamos disso porque nós já temos a Bíblia Sagrada, já fechou o cano e tudo que a gente precisa está aqui. Irmãos, tudo que a gente precisa está aqui. Crente é crente da Bíblia. Nós somos, irmãos, uma igreja da palavra e do poder. Subscrevemos, cremos de Gênesis e Apocalipse. As nossas experiências, irmãos, não são antibíblicas. Todas são baseadas nas Escrituras. Mas eu quero dizer uma coisa a você. A Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos, por cerca de 40 autores diferentes. Mas antes de começar a escrever a Bíblia, Deus já falava com o homem. E Enoque andou com Deus, e Deus o levou para si. Enoque nem tinha Bíblia na época. Aleluia, glória a Deus. Abraão pensava que era o único crente, irmãos, mas Melquisedeque já tinha sido chamado para ser sacerdote e foi receber o dízimo de Abraão. Aleluia! Glória a Jesus. Moisés foi lá para o deserto fugindo, irmãos, mas Deus apareceu a ele lá no Monte Horebe, numa manifestação visível da presença de Deus, com fogo. O fogo ardia na sarça, mas a sarça não se consumia. Antes de começar a escrever a Bíblia, Deus já se manifestava sobrenaturalmente na vida daqueles que serviam a Ele em espírito e em verdade. O cânon da Bíblia foi fechado, mas Deus ainda continua falando. Deus ainda continua manifestando a sua presença no meio do seu povo. O nosso Deus não perdeu a validade. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não vai fazer nada que contraria a palavra. Não, Senhor, jamais. Mas, irmãos, a manifestação da presença de Deus no meio do seu povo é uma experiência prevista na Bíblia Sagrada. Pode passar. Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Isso aqui é o textuário, irmãos, da igreja, da nossa igreja. Por que nós somos chamados de pentecostais? Porque nós cremos, aceitamos, buscamos, incentivamos a experiência do Pentecostes.
Diz o texto que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Igreja é coletivo. Reunião pública, coletiva, né? Igreja é todo mundo junto e misturado. Meus irmãos, obrigado, pastor Fábio. Meus irmãos, existe um Honda City. É aqui um Honda. NOE, Noé é crente, né? Noé 9H72. Está em frente a uma casa de uma pessoa. A pessoa quer sair e é melhor você ir tirar, amém? Vai dar certo em nome de Jesus? NOE 9H72. É um Honda City prata. É um Honda, irmão, é um carro lá. Essa não é uma manifestação da presença de Deus no culto. Não faz parte da liturgia, mas é necessário para resolver um problema aí. Irmãos, então Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. A igreja estava lá junta e misturada. O povo estava lá reunido. Era aproximadamente 120 pessoas. Jesus, depois que ressuscitou, disse: vocês vão para Jerusalém, não saiam de lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Fiquem lá aguardando a promessa do Pai. E eles foram. Só que Jesus não marcou se era segunda, terça ou quarta, daqui a 2 dias, 3 dias, 4 dias. Jesus não marcou o dia nem a hora que ia cumprir a promessa do derramamento do Espírito Santo. E eles estavam lá orando. Estavam orando, todos eles perseveraram unanimemente em oração e súplica. Porque, irmãos, o clima, o ambiente em que Deus manifesta a presença dele no meio do seu povo, é um ambiente em que o povo está buscando a presença. E buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. E eles estavam lá orando, buscando a presença de Deus. Uma campanha de oração. Tem gente que acha que campanha de oração foi inventada agora, nas modinhas por aí. Irmão, aqui já foi a primeira campanha de oração da igreja, já foi essa. Orando com um propósito específico, para Jesus batizar no Espírito Santo. E aqui eles estavam orando. E a Bíblia diz que de repente veio do céu. De repente, uma ação sobrenatural de Deus, repentina, abrupta, que não pode ser prevista o dia, a hora, o momento por ninguém. Não está no controle de ninguém. Diz, de repente veio do céu. Ah, pastor, não foi daquele cantor que recebeu a unção do microfone, não? Não foi daquele pregador que recebeu a unção do microfone, não? Porque às vezes tem gente, irmãos, que passa o culto todinho, conversando e etc. Está longe do culto. Quando recebe a oportunidade, quando pega no microfone, aí parece que tem brasa. Aí está cheio de fogo, não sei o quê. Aí fica manipulando o povo, manipulando a igreja, para querer dizer, irmãos, isso não é fogo que vem do alto, não. Mas o fogo do Espírito, ele vem do céu. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Irmãos, houve 3 sinais aí. Um sinal audível, foi ouvido um som, um barulho. Igreja pentecostal, irmão, tem barulho. Só no cemitério que não tem barulho. Barulho é sinal de que o povo está vivo. É sinal de que a pessoa está viva. Ouviu-se do céu um som, parecido ou como de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa. Aquele estrondo ali foi muito forte. E foram vistas por eles. Então teve o som, aquele barulho, e também teve a visão. Eles viram, tiveram uma visão, de línguas caindo sobre cada um deles. Mas pastor, para que esse negócio? Para que esse enfeite todo?
Porque que Deus não poderia fazer de outro jeito? Porque às vezes, irmão, tem gente que quer ensinar Deus a trabalhar. Deus, irmãos, não é previsível. Ninguém pode prever a Deus. Porque quando o homem, irmãos, na sua arrogância, na sua prepotência, quer domesticar Deus e dizer, Deus só faz assim, Deus só fala assim, Deus só age assim. Irmãos, aí Deus, irmãos, começa a fazer coisa diferente para que aquele cidadão, aquela cidadã fique envergonhado e mostrar, irmãos, que quem é soberano é Deus. Ele fala do jeito que Ele quiser. Ele manifesta a sua presença e o seu poder da forma que Ele quer e na hora que Ele quer. Sinal audível, sinal visível e teve também um sinal linguístico. Línguas estranhas. Eles começaram a falar noutras línguas. Agora, o que mais importante aqui, irmãos, há todo um debate entre nós pentecostais mesmos. Alguns dizem que eles falaram idiomas humanos, outros dizem que eles não falaram idiomas humanos, mas que o povo ouvia na sua própria língua. Houve uma espécie de milagre de interpretação ali no meio do caminho entre a fala deles e tal. Eu particularmente acredito, irmãos, que eles falaram idiomas humanos, só que era desconhecido de quem falava, mas conhecido de quem ouvia. Então as línguas estranhas, elas sempre são desconhecidas de quem fala. Você não está falando porque é poliglota, você não está falando porque aprendeu, você não está falando porque alguém te ensinou, não, é conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, essa língua é desconhecida de quem fala, geralmente também é desconhecida de quem ouve, mas pode ser, em alguns casos, que seja conhecida de quem ouve. Geralmente também é desconhecida de quem ouve, mas às vezes pode ser conhecida de quem ouve, como foi no caso aqui. O importante é que eles falaram, irmãos, pelo poder do Espírito Santo. Então temos que estar abertos, preparados para o de repente de Deus. Aqui no Nordeste tem uma expressão muito comum que a pessoa diz, rapaz, você perdeu a oportunidade, o cavalo selado passou aí na sua frente e você perdeu. Irmãos, todo culto, irmãos, Deus quer manifestar a sua presença. Ele quer manifestar a sua presença extraordinária no meio do seu povo. Pode passar? Atos capítulo 4, versículo 29 a 31. Os discípulos estavam sendo perseguidos. Foram proibidos, irmãos, de pregar a palavra de Deus. Foram proibidos de testemunhar de Cristo. E aí, irmãos, o que é que eles foram fazer? Uma passeata com cartaz, queimar pneu no meio da rua, fazer um protesto lá na Câmara, no Senado, no Supremo, no céu, na delegacia. Juntou os advogados mais brilhantes da igreja para ver os argumentos, não sei o quê. Sabe o que é que eles foram fazer, irmãos? Foram orar, foram reclamar Papai do céu. Papai do céu, o Senhor mandou a gente ir pregar. E como é que esses cabas togados aí do Supremo Tribunal Federal Judaico estão dizendo que a gente não pode pregar? Então eu estou reclamando aqui o Senhor. E eles começaram, irmãos, a orar e dizendo, agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda a ousadia a tua palavra. Muita gente fala a palavra de Deus, mas pouca gente fala com ousadia. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Muita gente fala a palavra de Deus, mas poucos falam com autoridade. Quando Jesus terminou o sermão da montanha, o povo disse, Jesus, ele fala como quem tem autoridade e não como os escribas. E não, irmãos, se contente apenas de falar a palavra de Deus, mas de falar com ousadia, com autoridade. Porque se não for assim, irmãos, na primeira careta do diabo que ele fizer, você corre com medo. Você corre com medo. Irmãos, uma certa vez, há vários anos atrás, eu era ainda bem jovem, eu acho que eu só tinha 1 ano ou 2 de crente, ali em Açu. E a gente foi fazer um culto lá no Itajá. No Itajá não tinha igreja ainda. E lá só tinha uma família que era crente. E a gente foi lá fazer um culto. Na calçada, na frente da casa, tinha um alpendre. E ali a gente começou a fazer o culto ali. E tinha um cara lá, rondando lá, estava armado.
ia rodeando lá o culto e prometendo que ia bagunçar o culto, que ia perturbar. E eu estava pregando lá e alguém chegou e disse aquela situação. Tivesse cuidado que o caba lá ia bagunçar o culto. Meu irmão, eu estava naquele dia pregando com uma graça tão grande, aleluia, que quando a pessoa disse que tinha aquele caba lá querendo bagunçar o culto, irmãos, veio aquela graça de Deus, aquele fogo do céu na minha vida. Aí foi que eu preguei com ousadia. Aí foi que eu preguei com graça, irmãos, e não quis nem saber. Ele poderia descarregar a pistola nos meus peitos, mas eu não queria nem saber. Mas eu descarregava daqui para lá a pistola calibre 66, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e continuei falando. Não corri. Eita, Fábio, você é corajoso. Eita, caba macho. E não sei o quê. Irmão, não sou corajoso não, irmãos. Você não sabe quanto eu sou frouxo. Mas naquele dia ali, irmão, Deus me deu graça. Deus me deu ousadia. O vaso é fraco, mas o que está dentro do vaso, aleluia, é forte. Aleluia. Glória a Jesus. Esta ousadia que faz a diferença nas igrejas pentecostais. Esta ousadia que faz com que um irmão, uma irmã, vá, irmãos, nos lugares mais difíceis desta cidade, nos bairros, nos becos, nas ruas e nas vielas, perigosos, cheio de desafio, mas ele vai lá com coragem e ousadia e fala a palavra de Deus e é respeitado, e até os demônios respeitam, aleluia, porque ele tem a graça de Deus na sua vida. Concede, Senhor, que teus servos falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar. Cura, irmãos, pregação, isso aí, tudo é ingrediente do culto pentecostal. Para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E, diz o texto, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Deus manifestou a sua presença no meio do seu povo, na forma, irmãos, desse mover. Não sei se foi um terremoto, o que foi, mas moveu-se o lugar, o ambiente, o prédio, a casa, o chão, não sei o detalhe, mas ele teve um chacoalhar de Deus lá, para Deus mostrar para eles que Deus estava com eles. E aí, irmãos, eles foram cheios do Espírito Santo. Eles já tinham sido cheios do Espírito lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, mas diante desta ameaça grande, diante dessa situação específica, muito desafiadora, irmãos, eles ali receberam também um novo enchimento, porque há um só batismo, mas pode ter vários enchimentos. O copo, irmãos, enche no dia que você é batizado no Espírito Santo e transborda, mas, irmãos, é muito bom, irmãos, quando Deus está todo dia enchendo e transbordando. Glórias ao nome de Jesus. Paulo, quando estava pregando lá na ilha de Creta, de Chipre, na ilha de Chipre, aí tinha um tal lá de um Bar-Jesus, que filho de Jesus só tinha o nome, mas era um filho do capeta. Estava atrapalhando, bagunçando o culto, botando areia lá na pregação de Paulo, pregando para o procônsul. E ali, Paulo, irmãos, a Bíblia diz que Paulo ficou cheio do Espírito Santo naquele momento, e ali repreendeu aquele homem, e ele ficou cego. Então nós, irmãos, no dia a dia da obra de Deus, enfrentamos situações desafiadoras, problemáticas, muito sérias. Mas, irmãos, o crente pentecostal, o que é que vai fazer? Reclamar de papai. Reclamar a papai, vai contar, vai enredar papai do céu. Olha aí, papai do céu, o que está acontecendo. E aí, papai do céu, irmãos, nos enche do Espírito e nos dá graça para continuar fazendo a obra. Pode passar. 1 Coríntios 12, 7 diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. No culto, irmãos, em 1 Coríntios 12, diz que há diversidade de dons, há diversidade de operações e há diversidade de ministérios. Então, há diversidade de operações. Deus opera no meio do seu povo de diferentes maneiras.
E diz aqui o texto que a manifestação do Espírito é dada a cada um. Observe que o negócio é bem democrático. Não é só o pastor, não é só o presbítero, não é só o ministério, não é só aquela irmã que é a profetisa oficial da igreja, não é só aquele irmão que é o profeta oficial da igreja, não. É dado a cada um, agora, para o que for útil. E essa manifestação do Espírito no meio da igreja, irmãos, é de surpresa. Nós estamos aqui nesta reunião agora. De repente, irmão, chega alguém ali na porta que você jamais imaginava que estava aqui. Chegou aqui, é uma surpresa. Ah, que surpresa! Não imaginava que o Senhor ia estar aqui hoje. E Deus, irmãos, Ele faz isso no meio do seu povo. Então, é a manifestação do Espírito no meio do povo, no meio da igreja. Então, nós, na nossa liturgia pentecostal, temos, irmãos, que abrir as portas para o Espírito Santo. Se chegar um visitante ali, irmãos, ele pode entrar nesta igreja, porque a porta está aberta. Inclusive, irmãos, eu sou muito adepto de culto de porta aberta. Já fui adepto, numa época, de culto de porta fechada, porque essa era a nossa tradição, eu aprendi assim. Mas quando eu fui lá para Minas Gerais, eu morei 7 anos lá em Minas Gerais, e lá o pastor não fechava a porta no culto de doutrina. E aí eu disse, pastor, culto de doutrina, porta aberta e tal, por que não fecha a porta? E ele disse, irmão Fábio, se um pecador, uma pessoa que não é crente, não puder ouvir a palavra de Deus, porque culto de doutrina, eu estou aqui falando a palavra de Deus, estou aqui falando a palavra do Senhor. Se ele não puder ouvir, se ele não puder ouvir a palavra, então alguma coisa está errada, irmãos. Ou a gente está usando o culto de doutrina para contar a história da carochinha, mas se falar a palavra de Deus, não vai desencaminhar pecador nenhum, não. Inclusive, aqui em 1 Coríntios capítulo 14, fala de incrédulos que podem chegar no culto e de repente ouvir uma mensagem, aí ele se ajoelha também e vai adorar a Deus. As línguas são sinais para os infiéis. Então, eu sou totalmente a favor de culto. Pode abrir as portas, pode vir ouvir a palavra de Deus. Agora, irmão, se o cabo for falar na doutrina, falar besteira, aí é vergonhoso mesmo, né? Até para os crentes ouvir é vergonhoso, se escandalizam, não imagina os incrédulos. Mas se for pregar a palavra de Deus, pode vir. Então, é a manifestação do Espírito, não é a automanifestação do vaso, não. Não é o amostramento do vaso, mas é a manifestação do Espírito no vaso. Próximo. 1 Coríntios 14, 30. Mas, se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Todos podem profetizar, um depois do outro. Mas se a outro, olha esse outro aí, irmãos, como ocorre muito aqui em 1 Coríntios 14. Mostrando que a manifestação do Espírito não tem monopólio de ninguém. Muita gente pode ser usada por Deus. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, olha, observe aí, revelação de Deus, né? Na vida de alguém. Alguém pode ser usado por Deus no dom da palavra de conhecimento, que é uma forma de revelação, numa profecia, que é uma forma de revelação. Então, é manifestação do Espírito Santo no meio da igreja. Pode passar. Mas e Jesus, irmãos? Será que Jesus era pentecostal? Será que Jesus gostava dessa zoada? Irmãos, Lucas, capítulo 10, versículo 21, é muito interessante. Lucas, ele era um teólogo pentecostal. Se você estudar, quem for estudar o avançado, no CETADEM, nós temos uma disciplina chamada Teologia Pentecostal e mostramos e falamos da teologia de Lucas, de João e de Paulo. E a gente vê, irmãos, quanto Lucas enfatizava a doutrina pentecostal, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. E Lucas, irmãos, ele escreveu vários detalhes da história de Jesus que os outros evangelistas não escreveram. Por exemplo, na tentação de Jesus, Mateus diz, ele foi impelido para o deserto para jejuar. Só que Lucas diz, ele foi cheio do Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Lucas diz que ele não foi de qualquer jeito, não. Ele foi cheio do Espírito Santo. Então Lucas enfatizou essa parte aí, que ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi batizado no Espírito Santo, irmãos, junto com o batismo nas águas. O Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba sobre Jesus.
Aí, depois que termina a tentação, aí ele volta para Galiléia. Aí o outro evangelista diz, ele voltou para Galiléia. Só que Lucas diz, ele voltou cheio do Espírito. Lucas, ele fala esse detalhe, ele foi cheio do Espírito. Irmão, vá fazer a obra de Deus cheia do Espírito. Vai fazer a obra de Deus cheio do Espírito. Vai fazer a obra de Deus cheio do Espírito. Não vá vazio. Porque a obra, a seara é árida, evapora tudo, vá cheio do Espírito. E Lucas, irmãos, ele captou um detalhe muito importante. Porque Mateus, quando fala essa passagem, diz apenas o seguinte: naquele dia Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste as coisas aos sábios entendidos. Então, você lendo ali Mateus, parece uma coisa assim muito, assim natural, sem nenhum grau de, sem fogo, como diz no nosso ditado, né? Sem muita unção. Só que Lucas, irmãos, ele registra isso aí, e Lucas diz um detalhe que Mateus não disse. Então diz assim, naquele momento, Jesus foi tomado da alegria do Espírito Santo e disse. Então Jesus não disse de qualquer maneira, Jesus não falou de qualquer maneira, ele teve ali um arroubo de alegria, ele foi tomado de uma alegria do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmãos, manifesta no meio do seu povo, não somente para curar, não somente para revelar, mas também para alegrar. Glórias a Deus. Então Jesus, irmãos, ali, ele ficou cheio naquele momento, né? Não sei se ele disse terra, eu não sei se Jesus falou isso, né? Eu acho que não. Mas, irmãos, ele não falou assim, olha aqui meus discípulos, porque agora eu vou dizer uma coisa muito importante para vocês. Graças te dou, Senhor do céu. Jesus não falou assim não. Foi tomado da alegria do Espírito Santo e disse, semelhante ao que aconteceu com João Batista lá no ventre da sua mãe Isabel. Pode passar? Vamos correr. Então, irmãos, nesse 1 Coríntios 14, 26, onde tem aí, você veja que quando vocês se reúnem, quando a igreja se reúne, um canta, outro ensina, outro tem revelação de Deus, outro tem línguas estranhas, outro tem interpretação. Então no culto, irmãos, pode ter e deve ter todas essas coisas e outras mais. Essa lista não é exaustiva, é apenas um exemplo de coisas que acontecem no culto pentecostal, mas pode acontecer muita coisa. E eu digo a coisa a vocês, irmãos, não ignore manifestações de Deus no meio da igreja e na vida de determinados irmãos, porque você nunca viu antes. A gente tem uma tendência, nunca vi Deus operar desse jeito. Eu olho aqui na Bíblia, nunca vi nenhum exemplo na Bíblia. Irmão, se a Bíblia fosse registrar exemplo de tudo, Deus tem 1001 maneira de operar, de fazer. Se fosse para cada maneira dessa, tivesse escrito na Bíblia, quantas páginas tem na Bíblia? A nossa preocupação é saber se aquilo não é antibíblico. Porque uma coisa, por ser extra-bíblica, não significa que está errada e nem que é antibíblica, não. A gente tem que ter cuidado. E às vezes, a gente só conhece uma realidade e acha que Deus só opera daquele jeito, só faz daquele jeito. É importante, irmãos, está aqui o missionário Lira, que já foi missionário no Equador, na Venezuela, já viajou vários países, já viu muita coisa. Então, quem é viajado, já viu muita coisa Deus fazer e operar. Pode passar. Então, ele disse, um irmão tem um hino para cantar. E a gente lembra, irmãos, que foi o rei Davi que introduziu a música no culto em Israel. Se Davi, irmãos, fosse olhar o Pentateuco, irmãos, de acordo com o Pentateuco, a lei de Moisés, quando disse lá em Levítico, porque se Deus quisesse tivesse música no culto, já tinha botado lá em Levítico, porque Levítico não é o manual de liturgia do culto do Antigo Testamento, Deus não botou nada de música lá em Levítico. Mas não significa que está proibido não, irmãos. E Davi introduziu a música no culto, e Deus se agradou, irmãos, foi do agrado de Deus. Então, ele introduziu a música no culto, e um culto, irmãos, sem música, sem cântico, é muito esquisito. Agora, a letra da música não pode ser antibíblica, tem que ter cuidado, porque tem muita letra aí que ensina a heresia.
Eu sei que tem a licença poética, a linguagem poética, a gente tolera algumas coisas, mas tudo tem limite, tenha cuidado também. Os pentecostais se utilizam de diferentes ritmos e instrumentos musicais em seus louvores. Segue o que diz a Bíblia em Salmo 150, versículo 6. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Isso é tudo que produz som, irmão. Você pode cantar com as mãos, batendo nas latas velhas, seja lá o que for. O que produz som, irmãos, não existe um instrumento santo, irmãos. Olha, só pode, as igrejas tradicionais, teve uma época, irmãos, só podia cantar na igreja, só tocar o órgão. Só o órgão que podia ser tocado na igreja. Aí depois, não, pode ser o piano também. E aí, irmãos, é uma dificuldade. Com os pentecostais, com o movimento pentecostal, aí vem, irmão, tudo quanto é tipo de instrumento. E em cada cidade, cada país, de acordo com a cultura, toca qualquer instrumento, irmãos. Tudo quanto tem fôlego, tudo que produz som, louve ao Senhor. O louvor pentecostal é entusiástico, caloroso e animado, envolvendo a integralidade do nosso ser, corpo, alma e espírito. É com alegria, irmãos. Eu fico, irmãos, assim, pensando, às vezes a gente vê irmãos e irmãs assim no conjunto cantando, né? Às vezes tem uns que cantam até mascando chiclete, e com a cara velha de triste, com a cara estranha, e fica cantando lá assim. Irmãos, a gente tem que interpretar. O conjunto, o cantor, tem que interpretar a letra do hino, cantar com graça, vivendo aquela letra, cantar de forma entusiástica, calorosa, animada, que vai transmitir vida para o povo e para a igreja. Salmos, pode passar? Salmo 98, versículo 4 a 6. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Dai brados de alegria. Regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto, com trombetas e com buzinas. Exultai perante a face do Senhor, do Rei. Observe, júbilo, irmão. Júbilo é uma alegria muito maior do que a alegria convencional. Dai brados de alegria. Então a zoada é grande mesmo, é animado o negócio. Pode passar. Alguma coisa para ensinar. Todo culto tem que ter a exposição das Escrituras. Tem que ter palavra, irmãos. Tem que ter o ensino da Bíblia Sagrada. Tem que ter o ensino da palavra de Deus. É triste quando o culto é tomado o tempo todinho para apresentação, é música, é conjunto, é não sei o que, é não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e aí fica 10, 15 minutos para a palavra. E às vezes tem pastor, ele faz questão de torrar o tempo do culto todinho, com muita coisa, que é para sobrar pouco tempo para ele, porque ele não tem doutrina. Ele não foi na despensa de Deus buscar o alimento para alimentar as ovelhas. Aí fica torcendo que acabe logo. Está dando aula na escola dominical e diz duas palavras e olha para o relógio. Não vai tocar hoje não, não vai tocar hoje não. Por ele a aula terminava da escola dominical em 20 minutos. Vai estudar a Bíblia, meu irmão. Vai buscar a palavra de Deus na despensa de Deus para alimentar as ovelhas. Aleluia. Tem que ter a exposição das Escrituras. É a palavra de Deus que produz o verdadeiro avivamento. A durabilidade de um avivamento depende da fidelidade desse avivamento à palavra de Deus. Os avivamentos da história que desprezaram a palavra se perderam no caminho como as meninices. Nós devemos ser crentes da palavra e do poder. Chega de antagonismo entre palavra e poder. Chega de polarização entre oração e leitura da Bíblia. Porque se orar vai ficar fanático, se ler a Bíblia vai ficar formalista. Irmãos, não tem esse negócio de ou uma coisa ou outra não, as duas coisas. Vamos assumir as duas coisas. Tem que ser crente da palavra e do poder. Próximo. Próximo. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos,
se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Eu louvo a Deus, irmãos, porque em Mossoró tem muitos homens e mulheres capacitados na palavra de Deus, que têm conhecimento da palavra de Deus. E o Setadem trabalha ensinando a palavra de Deus a todos aqueles que se interessam. Mas também na Assembleia de Deus em Mossoró tem muitos irmãos que são indoutos, tem muitas irmãs que não sabem nem ler, irmãos, tem muitos irmãos que mal sabem assinar o nome, mas eles pregam com graça, eles pregam com ousadia, eles pregam com unção e alcançam muitos corações e muitas almas para Jesus, porque Deus, irmãos, Ele usa a todos que se dispõem a ser usado por Ele. Deus usa o doutor Paulo, mas Deus usa o indouto Pedro. Glórias ao nome de Jesus. Você é o quê? É o indouto Pedro ou você é o doutor Paulo? Você está no meio do caminho entre um e outro. Não importa quem você é. O que importa é se tem graça de Deus na sua vida. Se tem poder pentecostal na sua vida. Atos 1:8 diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Culto tem que ter palavra, tem que ter ensino, irmãos. Pregue a palavra de Deus, fale a palavra do Senhor. Não precisa estar manipulando ninguém. Pastor Eli, rapaz, me ajuda aí a pregar, irmão. Dê um glória aí, rapaz. Deu uma rajada de língua estranha. Irmão, me ajuda, irmão. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Ninguém dá um glória. Misericórdia. Deixa eu beber. Enquanto eu bebo água, eu dei um glória. Irmãos, isso aí é sinal de pregador que não tem unção. Não tem graça. O poder de Deus, irmãos, não vem sobre a igreja por meio de manipulação. Deus não é marionete para ser manipulado por ninguém na igreja. Não tem fórmula, não tem macete para você fazer, para Deus operar. Deus é soberano. A manifestação do Espírito Santo vem sobre cada um para o que for útil. Aleluia! Não tente manipular o Espírito Santo. Ele não se deixa manipular por ninguém. Fale a palavra de Deus. Fale a palavra de Deus. O Espírito Santo vai falar aos corações. O Espírito Santo vai operar no meio da igreja. Aleluia. Pode passar. Eita, Jesus, já são 9 horas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Pode passar. Pode passar o slide. Não, acho que passou demais, né? Chega, volta. Outro tem revelação de Deus. Irmãos, Deus é vivo e fala com o seu povo. Ele não está preso às letras do papel que foi impresso a Bíblia. Como eu disse, antes de existir Bíblia, Deus já falava com o homem. O cano fechou, a Bíblia é uma bênção na nossa vida e como vamos continuar amando, pregando e ensinando ela. Mas Deus, irmãos, ainda continua se revelando. Ele não vai dar nenhuma revelação que seja comparada à Bíblia ou acima da Bíblia. Mas Ele vai revelar, aleluia, aquilo que já está prometido nas Sagradas Escrituras. Deus fala à igreja de uma forma especial. Quando o pregador dá a palavra, quando o pregador prega a palavra de Deus com graça e unção. Irmãos, qualquer culto, ou aula de escola dominical, ou aula lá no Setadem, se a gente está ensinando a palavra, Deus está falando por meio da palavra. Deus está falando. Todo mundo sabe disso. Agora, irmãos, tem uma coisa diferente. Eu falei aqui da presença ordinária de Deus no meio do povo e da presença extraordinária. Mas todo mundo sabe aqui. Todo mundo sabe que quando tem dia que você está pregando, ou fulaninho está pregando, ou a irmã fulana está pregando, e você diz, rapaz, hoje Deus falou com a igreja. Hoje o negócio foi diferente. Fulano pregou com uma graça, fulano pregou com uma unção. Aquela palavra veio quentinha do céu. Só pentecostal, irmão, que entende isso, que sente isso, que sabe disso. A gente sabe
Isso aí não é sabedoria humana. Isso aí não é porque o camarada estudou. Isso aí não é porque ele tem boa eloquência. Isso aí é graça, é unção do Espírito Santo. Então, irmãos, ele fala de forma ordinária. Toda vez que a gente prega e ensina a palavra de Deus. Mas Deus pode revelar coisas ocultas para nós por meio da manifestação de diversos dons espirituais. Dom de palavra de conhecimento, discernimento de espírito, palavra de sabedoria, dom de profecia, interpretação de línguas. Então Deus pode revelar muitas coisas. Só está raro, parece que o povo hoje ninguém peca mais, só antigamente, né? Antigamente, de vez em quando, irmão, Deus revelava alguns vasos assim na igreja, ia lá no sujeito que estava em pecado e dizia um recado duro lá para ele, mandava ele se converter e se aprumar, que o negócio era sério. Mas hoje em dia só tem revelação daquelas da boa, né? Daquelas bem legal, né? Então parece que ninguém mais peca hoje na igreja. Está faltando, irmãos, só está mais revelação. É mais daquela. Ei, tem uma cova aberta para você e Deus acabou de fechar. Você não sabe nem e tal. Essa coisa já está batida, irmãos. Deus é o mesmo. Ele não mudou e nem perdeu a validade. Ele pode revelar sim, falar coisas ocultas e escondidas. Irmãos, eu estava uma certa vez, eu não vim parar em Mossoró por acaso. Cheguei aqui, casei, vim morar aqui, mas fui embora para Minas, depois voltei para cá em 2008. E a minha vinda para cá, a minha transferência da Universidade Federal da Paraíba, lá em Areia, para a UFESA, aqui em Mossoró, foi um milagre de Deus. Foi um milagre grande. Né? E foi um milagre, irmãos, que foi revelado antes, foi profetizado antes. No carnaval de 2007, eu estava participando lá na congregação de Mata Limpa, num sítio lá em Areia, de um culto lá, irmãos. A gente estava lá à tarde, no domingo à tarde, uma irmã de Campina Grande, que eu não sei nem quem é ela, nem o nome dela, não tenho nem a mínima ideia. Se eu está ela na minha frente, não sei quem é. Teve a oportunidade para cantar. E a irmã começou a cantar. E eu estava lá, no banco assim da ponta ali. E a irmã começou a cantar, ela parou de cantar, irmãos, no meio do hino, foi lá onde eu estava e desbolhou a minha vida todinha. Falou tudo, revelou tudo o que estava acontecendo comigo. E ela disse, irmãos, ela profetizou o que Deus ia fazer e como Deus ia trazer eu para cá. Eu creio em profecia, eu creio que Deus revela, eu creio que Deus fala, mas, irmãos, eu não creio em profetada, eu não creio em manipulação. Profetiza aí para o seu irmão, levanta, diga aí para ele. Isso aí, irmão, é tapia, tá tapeando, não tem a verdadeira profecia, não tem o verdadeiro poder de Deus. E fica, eu profetizo na sua vida, profetizo na vida do seu irmão, porque não sei o que. Isso é confissão positiva. Quer imitar Deus, porque Deus disse, haja luz e houve luz. Aí o camarada quer também dizer que vai acontecer as coisas. Mas eu creio, e Deus, irmãos, revelou toda a minha transferência, tudo o que ia fazer comigo, de trazer para cá, para Mossoró, tudo foi revelado em profecia. Então Ele é o mesmo, pode passar. E eu vou correr. O relógio, irmão, não é pentecostal. O relógio não é pentecostal. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Deus revelou alguma coisa a você, minha irmã? Deus revelou alguma coisa a você, meu irmão, nesta noite? Então entregue a revelação de Deus, entregue o recado de Deus. Glórias ao nome de Jesus. Outro, uma mensagem em línguas estranhas e ainda outro, a interpretação dessa mensagem. Existem línguas estranhas devocionais e línguas estranhas congregacionais. As línguas estranhas devocionais. Eita, já me atrapalhei todo aqui. As línguas estranhas devocionais servem de evidência do batismo no Espírito Santo, como também serve de edificação para quem fala. Toda vez que você fala em línguas, você está evidenciando que você foi cheio do Espírito Santo, você foi batizado no Espírito Santo e edifica. Tem aí os tradicionais que dizem, ninguém precisa disso, ninguém não precisa disso. A Bíblia diz, edifica a si mesmo. Tem sim necessidade.
As línguas estranhas congregacionais são aquelas que trazem uma mensagem para a igreja e devem ser interpretadas. O crente não pode ser proibido de falar línguas estranhas devocional no culto. Pode passar. Na Assembleia de Deus, irmão, não está proibido falar língua estranha, não. Viu? Não está proibido. Tem uma irmã, irmãos, da nossa igreja que deixou a nossa igreja e foi para uma igreja tradicional aqui em Mossoró. Não aguentou muito tempo, porque lá era proibido falar língua estranha, era proibido tudo. Aí ela voltou do lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Paulo disse, eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Eu quero que todos vós faleis língua estranha. Ah, meu irmão, mas o reverendo lá do YouTube disse que não é para falar. Deixa o reverendo para lá e vamos ouvir o reverendo Paulo, que falou inspirado pelo Espírito Santo. Eu quero que todos vocês falem línguas estranhas. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Aí eles dizem, não, então a Bíblia manda ficar calado. Como é que é, irmãos? Fica calado e fale ao mesmo tempo. Irmãos, o fique calado aí está dizendo que não é para falar aquela língua estranha congregacional que para o culto todo mundo fica ouvindo você falar a mensagem de Deus e alguém interpretar, ou até mesmo você interpretar. Então, se não tem interpretação, então fique calado. Então não vai parar o culto para o irmão ficar aqui falando língua estranha se não tem a interpretação. Então esse tipo de língua sem interpretação para falar no culto público e todo mundo ficar calado, então se não tem interpretação, então não precisa. Agora as línguas estranhas, irmãos, devocionais, aquelas que são evidência do batismo no Espírito Santo, é para falar à vontade. É claro, irmãos, com decência e ordem. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Não, irmão, porque profecia é mais importante do que língua. Então não vou falar língua. Quem diz isso nem fala língua nem profetiza. Nem uma coisa nem outra, né? Aí fica com essa história. Mas ele diz, não proibais falar línguas. Pode passar. Vou terminar, pastor Márcio. Que tudo seja feito para crescimento espiritual da igreja. Nos textos de 1 Coríntios 12 a 14, uma das maiores preocupações de Paulo é com a edificação da igreja. A manifestação do Espírito é dada a cada um para quê? Para o que for útil, não é para se mostrar. Irmão, vamos agora dar uma rajada de língua estranha para espantar o diabo, para fazer raiva ao diabo, no raio de 300 metros aqui desse templo e não sei o quê. Irmãos, isso é manipulação. O culto tem que ser teocêntrico e não antropocêntrico. Jesus tem que estar no centro de tudo. Precisamos de mais ajuda do alto e de menos autoajuda. Sem exibicionismo. Culto não é show e show não é culto. Sem frivolidades, sem inutilidades e sem superficialidades. Tudo deve ser feito com decência e ordem, porque Deus não é Deus de confusão. E agora vamos para as considerações finais. Pode passar? Evitemos ser uma igreja pentecostal sem Pentecostes. Tem muita igreja que de pentecostal só tem o nome, mas não tem mais Pentecoste lá. Acabou o fogo. Uma igreja verdadeiramente pentecostal é aquela que crê, que ensina, que busca e recebe o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais na atualidade. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então esta, irmãos, é a identidade da Assembleia de Deus, a qual deve ser mantida até a volta de Jesus. Só para divulgar aqui para os irmãos, pode passar. Aqui tem a capa de 2 livros meus, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais, dons ministeriais, capacitações divinas para o serviço cristão, pode passar, as obras da carne e o fruto do Espírito e depravação total, um retrato da natureza humana com base em 2 Timóteo 3, 1 a 5. Quem quiser comprar esse livro, eu não tenho nenhum para vender, você pode ir na Amazon e comprar pela internet ou no site da editora Reflexão, que você compra lá. E tem uma irmã também que tem uma livraria, irmã que é aluna do Setadem, como é o nome dela, que eu estou esquecido? Suliene, ela também tem na livraria dela para vender. O próximo, Fonte de Luz, E esse livro que eu vou lançar na próxima semana, lá na Eboerne Natal,
qualificações e pré-requisitos para pastores, presbíteros e diáconos. Pode passar, nesse livro eu falo de 26 qualificações e pré-requisitos de acordo com 1 Timóteo 3 e Tito 1. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a igreja, obrigado pela atenção, me perdoe, pastor Márcio, pelo tempo,